Meus amados, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Abra a Escritura no último capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 13. Iniciando com o verso 1 até o verso 9. Até o verso 9. A Sociedade Bíblica do Brasil pôs o título Os Deveres Sociais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, ou vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Amém. A igreja pode sentar? Continue com a sua Bíblia aberta no texto lido. Curve a sua cabeça e oremos. Senhor Jesus, usa-me apenas como instrumento em tuas mãos para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, quem nunca esqueceu alguma coisa ao sair de casa? E a situação piora quando não conseguimos lembrar o que esquecemos. A gente fica com aquela sensação mental ruim. E essa sensação de que alguma coisa ficou para trás, algumas pessoas voltam para averiguar. Outras seguem em frente, mesmo com aquela sensação de que esqueceu alguma coisa. A pessoa segue em frente, mesmo com aquela sensação:
eu esqueci alguma coisa. Será que a panela continua fervendo? Esqueci o celular, foi a experiência de Joslete hoje de manhã. Então eu disse, olha, eu deixo o meu no carro, então na volta você pega. Meus irmãos, eu quero lembrar, e lembro agora de um grande esquecimento da minha parte. Não foi um filho deixado sozinho em casa, isso aconteceu algumas vezes, mas conscientemente, é diferente. Eu pastoreava lá em Paulo Afonso, e um belo dia eu levei o carro da igreja para o mecânico, uma pessoa conhecida. E ele me disse, pastor, vá comprar tal peça, vá no meu carro. Me emprestou o carro. Eu fui para Autopeças, lá no centro de Paulo Afonso, comprei a peça e voltei a pé. Não foi uma coisa pequena, foi um carro. Cheguei naquela oficina, quem conhece Paulo Afonso sabe que o clima é muito ameno, tranquilo. 10 da manhã, 10h30, 11 horas da manhã, mais ou menos. Aquela lua enorme sobre a minha cabeça, suando muito, saí do centro até lá e suei muito. Quando adentrei a oficina, o mecânico percebeu que eu cheguei a pé. Ele disse, pastor, cadê o meu carro? A chave do carro no bolso. Cadê o meu carro? Eu digo, meu Deus do céu. Voltei a pé, debaixo daquela lua de 11 da manhã, para trazer de volta o carro do mecânico. Ele estava estacionado em frente à loja de autopeças. E quando saí, não observei o carro, ou não vi o carro, ou simplesmente imaginei que eu havia ido a pé. Sem dúvida, este foi o meu grande esquecimento. Não lembro de outro. Foi exatamente o meu grande esquecimento. Porém, meus amados, há outros esquecimentos que são muito maiores, e causam enorme prejuízo à nossa caminhada cristã. Prejuízo na interioridade. Prejuízo no coração, prejuízo no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. A Bíblia nos mostra muitas coisas que não podemos esquecer ou deixar de lado como se não tivessem nenhuma importância. Neste último capítulo, que nós lemos nesta manhã, do verso 1 até o verso 9, da carta aos Hebreus, cujo autor para nós é desconhecido, e dizia muito bem Orígenes, lá no 3º século, ele dizia, somente Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. E no texto que lemos nesta manhã, o escritor destaca alguns deveres que não podemos esquecer. Como crente eu não posso esquecer. Como crente eu não posso encostar, não posso deixar de lado
São esquecimentos que vão trazer prejuízo à minha vida espiritual. Deveres que você não pode esquecer. Deveres que esta igreja não pode esquecer. Deveres que o corpo místico de Jesus não pode jamais esquecer. E eu quero declinar exatamente o que diz o autor da carta. Não vou inventar nada. Primeiro, não podemos esquecer a necessidade de demonstrar constantemente o amor fraternal. Eu não posso esquecer este dever. Eu não posso esquecer este mandamento bíblico. Eu não posso esquecer esta ordem da Escritura. Porque eu entendo que nós aqui somos o povo da Escritura. Somos o povo da Bíblia. Somos o povo que amamos a palavra, que amamos aquilo que Deus revelou para a minha vida e para a sua vida. Somos o povo de um só livro. E o livro é o livro de Deus. É a santa e preciosa palavra de Deus. Portanto, olhe para o verso 1. O escritor escreveu: seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. No grego, Filadélfia, significando o amor especial entre os irmãos na fé cristã. O amor fraterno. O amor Filadélfia. Esse amor entre pessoas da mesma família. E nós somos da família de Deus. E nós somos irmãos de Jesus. E nós somos irmãos uns dos outros, para o louvor da glória de Deus. Amém, meus amados irmãos? O nosso sublime Salvador, ele já havia estabelecido esse relacionamento fraterno. Quando lá no capítulo 13 de João, Evangelho de João, versículo 34 e 35, o Senhor disse assim: ameis uns aos outros. Amor fraterno. Amor que se preocupa. Amor que olha para o outro. Ameis uns aos outros. Nisto, observe a fala de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Por qual motivo? Se tiverdes amor uns aos outros. A igreja cristã é conhecida exatamente por causa do amor fraterno. Outro fato importante que eu gostaria de colocar neste ponto. Isto significa que não posso apenas. Por favor, meu irmão, preste atenção. Isto significa que não posso apenas amar quem me interessa. Porque pensa igual a mim.
O Senhor diz que devemos amar a todos, todos da família cristã, e até mesmo o inimigo da família cristã. E é preciso também ter cuidado com pessoas, é claro, com as quais nos relacionamos. O amor fraterno, ele é estabelecido através de ações concretas, de atos concretos. Amor somente como ideia não é o ideal. O amor se manifesta através de atos concretos. Não adianta dizer que amo se não cuido. Se não estou aberto para estender a mão. Isto prova que, na verdade, eu ainda não estou obedecendo esta ordem bíblica, este mandamento bíblico, este mandamento do Senhor: ameis uns aos outros. E o mundo, perdido, devasso, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da verdade, o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos do amado Mestre. A história da igreja nos mostra isto lá em Atos. O mundo dizendo assim: observem como eles se amam. Observem como eles cuidam uns dos outros. Este é o princípio da palavra, este é o princípio bíblico. Portanto, não podemos esquecer a necessidade de demonstrar constantemente o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal, escreveu o autor da carta aos Hebreus. Segunda coisa, que está no texto: não devemos esquecer a prática da hospitalidade. Uma prática que, infelizmente, a gente tem esquecido. Uma prática que os membros da Igreja de Jesus têm esquecido. A prática da hospitalidade. Volte os olhos para o texto, verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. De repente, por falta da prática da hospitalidade, a igreja perde a oportunidade de receber um anjo em casa. Um anjo, talvez do céu mesmo, literalmente um anjo que aparece, como apareceu a Abraão, e em tantas outras experiências, mas de repente, um anjo de carne e osso, um servo, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, que vai abençoar sua vida e abençoar a sua casa.
Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Sabem qual é a base da hospitalidade? É aquilo que está no verso anterior, o amor fraternal. A base da hospitalidade é exatamente o amor fraternal. Portanto, a hospitalidade cristã, e preste atenção, meu irmão, não é a realização murmuradora de um dever. Aquela realização que causa murmuração. Mas é antes a alegre ação de alguém que recebe com prazer, que recebe com alegria, que recebe com amor fraternal. Na carta aos Romanos, Paulo diz que o dever da hospitalidade está intimamente ligado com a responsabilidade particular de cuidar do irmão na fé. De cuidar, é aquilo que eu disse anteriormente. Até eu disse a palavra cuidado, não é cuidado, é cuidar. Cuidar do irmão na fé. Capítulo 12, verso 13 de Romanos. Compartilhai, observe a expressão paulina, compartilhai as necessidades dos santos. Não é somente graça e paz. Não é somente Deus te abençoe. Não é somente vá na paz. É saber qual é a necessidade. O que aquele irmão está precisando. De repente, domingo após domingo, você senta ao lado de uma pessoa e você não sabe qual é a necessidade daquela pessoa. Porque não temos tempo para interagir. Não temos tempo para conversar. Não temos tempo para ouvir. E aí a gente não encontra tempo para abrir a mão. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Os crentes, os eleitos do Senhor, os salvos em Cristo, literalmente devem seguir praticando a hospitalidade. Não evite a hospitalidade por motivo egoísta, ou por causa da indiferença de sua parte. Meu irmão, em nome de Jesus, siga a orientação da palavra. Eu nunca me arrependi, e Felipe sabe muito bem disso, nunca me arrependi de hospedar nenhum servo de Deus. E já hospedei na minha casa até bandido procurado pela polícia. Se apresentou lá na igreja de Paulo Afonso, dizendo: olha, sou um missionário, estou aqui em Paulo Afonso para arrecadar roupas usadas para levar para a Argentina, meu campo missionário. Estou sem dinheiro, não tenho o que comer, nem onde dormir. Vai para minha casa.
Meu conselho diz: pastor, não faça isso. O senhor tem filhos pequenos. Não leve uma pessoa que o senhor não conhece, um desconhecido que apareceu, caiu de paraquedas aqui na cidade, e o senhor vai levar para o recinto do seu lar? É claro que eu tomei as devidas precauções. Naquela noite, meus filhos dormiram todos conosco, no nosso quarto, portas trancadas. O moço comeu na nossa mesa, dormiu numa das camas dos meninos, tomou o café da manhã conosco, dirigiu-se para o centro da cidade e ali foi preso. Era um bandido procurado, e muito procurado pela polícia baiana. Se arrependeu, pastor? Não. Nunca me arrependi. Conversamos do Evangelho, falamos de Jesus. E aquele homem conhecia a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia. Dei pão ao que tinha fome. Dei um leito a quem precisava. Se era bandido ou não. Problema pessoal dele. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esta é a ordem bíblica. Deixe-nos ser prático. Mais prático ainda. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? É se recebe um grupo, quem vai hospedar? É preciso fazer um apelo, meus irmãos, por favor, quem pode hospedar uma pessoa, duas pessoas? E muita gente fica indiferente. Não é problema meu, é problema da igreja, é problema do conselho. Não, meu irmão, é problema seu também. É problema individual seu também. Compartilhe o seu lar. Pratique a hospitalidade. Terceiro, olhe para o texto. Outra coisa que não podemos esquecer. Não devemos esquecer os encarcerados e maltratados. Os encarcerados e maltratados. A sequência da carta aos Hebreus, no verso 3, imperativamente diz: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Deixe-me tentar explicar esse texto aqui. Evidentemente, no pensamento do escritor da carta, os encarcerados aqui são os primeiros cristãos, que comumente eram presos por causa de sua fé. Irmãos que estavam presos por causa de Jesus, por causa do Evangelho. O cristianismo, como vocês sabem, naquela época era uma religião marginal. O Império Romano considerava o cristianismo uma religião marginal. E estudando esse assunto, alguns estudiosos afirmam, eles dizem com muita propriedade,
que a intercessão em favor dos crentes presos fazia parte da liturgia da igreja. Havia um momento que a igreja parava para orar por aqueles que estavam na cadeia por causa de Jesus. Não era por causa de política, não. O império era opressor. Era por causa de Jesus. Era por causa do Evangelho. Era por causa da santa e preciosa palavra de Deus. Meus amados, vocês sabem que quando havia perseguição religiosa, os cristãos eram maltratados, zombados, vilipendiados. Mudou no século 21? O século 20, meus amados, matou mais crente do que os séculos anteriores, do que o século 2, século 3. Sabem quantos crentes foram assassinados o ano passado na Nigéria? Segundo o relatório da missão Portas Abertas, mais de 300 cristãos. Século 21. E nós esquecemos este mandamento do Senhor. Às vezes até individualmente não oramos pelos encarcerados, pelos perseguidos por causa da fé cristã. Não estamos preocupados com eles. E o mandamento bíblico, meus irmãos, é este: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Quando crentes sofrem maus tratos, precisam contar com o apoio dos demais membros do corpo de Cristo Jesus. Gostei muito do comentário de Calvino. Calvino, pensando neste versículo, Calvino escreveu: não há nada, observem, não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão, do que pormos-nos no lugar daqueles que são afligidos. A isto chamamos de empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, está sendo afligido, eu também estou sendo afligido por causa dele, por causa da aflição dele, por causa da dor dele, por causa dos maus tratos que ele está sofrendo. Portanto, devemos praticar a empatia por aqueles que estão sendo perseguidos, presos, torturados por causa do exercício da fé cristã. Quarto lugar, não podemos esquecer, e aqui o autor é duro, aliás, o Espírito Santo é duro, que o moveu a escrever exatamente o que está no verso 4, parte A do versículo. Portanto, não podemos esquecer que o casamento deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos. Meus irmãos, o matrimônio, o casamento, precisa ser defendido do assédio daqueles que duvidam da legitimidade do casamento. Está escrito no verso 4, parte A: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula.
O que é o leito sem mácula? Deixe-me tentar explicar. Leito sem mácula significa que o relacionamento sexual está restrito ao matrimônio. Mas não somente isso. Bem como qualquer aberração e práticas sexuais duvidosas. Qualquer prática sexual duvidosa torna-se uma aberração. É um pecado que desonra a Deus. O que é que eu aconselho? Moderação em tudo. Deve ser o princípio regulador da sociedade conjugal. Moderação em tudo. O texto também faz uma severa admoestação. Deus julgará os impuros e adúlteros. Quem vai julgar? A sociedade? Não. A igreja institucional? Não. A religião? Não. Quem vai julgar é o próprio Deus, aquele que é justo juiz. Meus irmãos, deixe-me colocar da seguinte forma: Deus julgará os impuros e adúlteros. Observe você que não é casado. Todo relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, fora do matrimônio é ilícito. Totalmente ilícito. Fulano dos Anzóis não acha que é assim. Não me interessa. O que me interessa é o texto bíblico. O que me interessa é o que diz a santa palavra de Deus, e a ela eu me submeto. E a ela você deve se submeter como crente, como cristão, como servo, como eleito de Deus, como pessoa que deseja honrar ao Senhor com a sua vida. Sabem qual é a grande tristeza hoje dentro da igreja? Jovens cristãos que antes do casamento se relacionam sexualmente. Quem assim faz está pecando, está desobedecendo a Deus, está passando por cima daquilo que o Senhor determinou. Porque o sexo, à luz da Bíblia, está limitado ao casamento. Outra coisa, relacionamentos sexuais que envolvem pessoas casadas, com pessoas que não são seus cônjuges, também é pecado. Não adianta tapar o sol com a peneira. O sexo está limitado ao casamento. E concluo esta parte dizendo: não há nenhuma exceção a isso na palavra de Deus. Nenhuma exceção. Não tente dar o jeitinho brasileiro aqui não funciona. Em quinto lugar, verso 5, parte A.
Nunca esqueçamos que o dinheiro não pode ser amado. Devemos contentar-nos com o que já temos. Preste atenção, meu irmão. Não é errado ter dinheiro, mas é radicalmente errado permitir que o dinheiro nos possua. Se você tem uma boa conta bancária, louvado seja Deus. Use-o de uma forma sábia. Use-o para a glória de Deus. Use-o para o louvor de Deus e para o bem de sua família e no compartilhar com aqueles mais carentes. O cristão precisa se livrar para sempre do amor doentio ao dinheiro. Do amor doentio ao dinheiro. E quando eu corrijo a minha vida da ganância, daquela ganância que a Bíblia reprova, eu passo a viver contente com aquilo que eu possuo. Observe o verso 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. Cito mais uma vez Calvino. Calvino, com muita clareza, como lhe era peculiar, escreveu. Observem, abre aspas. Ao vivermos contentes com o que o Senhor já nos presenteou, seja muito, seja pouco, estamos revelando o genuíno desprendimento do dinheiro, ou pelo menos a boa intenção no correto e moderado uso dele. Nada de apego. O meu coração tem que estar centrado em Jesus. A minha vida tem que estar centrada na pessoa bendita de Jesus. Deixe-me dizer outra coisa importante, meu querido irmão. O avarento não tem régua. O avarento não tem régua, não tem limite. O avarento é insaciável no seu desejo egocêntrico de sempre querer mais. O avarento não tem régua. Paulo praticou. E Paulo ensinou a doutrina do viver em abundância, bem como a enfrentar as necessidades. O pouco. A falta. Por favor, olhe para Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo começa dizendo: aprendi. A gente aprende praticando. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Ele aprendeu. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí Paulo completa: tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo fora do contexto. Paulo diz: eu aprendi a ter abundância, eu aprendi a passar privação, eu aprendi.
Meus amados, voltando ao texto de Hebreus, observe a fidelidade e os cuidados de nosso bendito Deus e Pai, na parte final do versículo 5 e versículo 6. Por favor, veja o que Deus diz para você e para mim nesta manhã. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você. Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar olhando para a sua vida. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de sua família é o Senhor. Quem cuida da igreja é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. De maneira alguma deixarei a igreja, de maneira nenhuma deixarei você. Na pobreza estarei contigo, na riqueza estarei contigo, na aflição estarei contigo, na dor estarei contigo, na alegria estarei contigo. Eu nunca vou abandonar você. Aleluia. Esta é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, meus amados, fechando este ponto, a mente controlada por essas significativas, abençoadoras e consoladoras promessas do Senhor, não vamos nos apegar a nada debaixo do sol. Tendo consciência dessas verdades que aqui foram colocadas, como crente, eu não vou me apegar a nada debaixo do sol, principalmente bens materiais, que devem ser usados para a glória dele, para a glória de Deus. Medo das circunstâncias, medo da falta das coisas, medo dos problemas. Não, Deus é por nós, Deus é pela igreja, Deus é por você, Deus é por nós, Deus é por seu povo. Em último lugar, meus irmãos, jamais devemos esquecer de reprovar doutrinas diferentes e estranhas. O escritor da carta faz uma solene e oportuna admoestação à igreja de seus dias. E o Espírito Santo adverte a igreja da presente geração. Está escrito no verso 9: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Naquele contexto, que doutrinas diferentes e estranhas eram essas? Provavelmente eram ideias pré-gnósticas. O que diz o gnosticismo? Que vem de uma palavra grega chamada conhecimento, palavra gnosis. Eles ensinavam que a salvação acontece pelo conhecimento intelectual. Doutrina estranha, doutrina diferente, ou talvez alguma conexão com o judaísmo cerimonial, porque a igreja ali era cheia de judeus convertidos ao cristianismo. Provavelmente algumas ideias do ritualismo litúrgico do Velho Testamento. Deixe-me dizer algo a você, meu irmão, importante. Todo desvio da doutrina bíblica acontece porque não se
fundamenta somente em Jesus Cristo e em sua santa e preciosa palavra. Mais uma vez eu cito Calvino. Calvino comentou: a essência desta passagem consiste em que devemos descansar em Cristo só. Nada fora de Jesus, nada fora da Bíblia. E ele completa: a fim de que a verdade de Deus seja em nós inabalável. Fecha aspas. Meus amados, quando a nossa alma descansa em Cristo, se assemelha ao monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nenhum vento de doutrina, nenhuma doutrina estranha vem abalar a nossa fé na pessoa de Jesus. Portanto, firmados na rocha que é Cristo, percebemos, meus amados, de uma forma muito clara, nós percebemos os engodos. Mais ainda, a doutrina estranha acontece por causa de uma hermenêutica equivocada. E essa hermenêutica equivocada sempre causou e sempre causará conflito na igreja do Senhor. Daí a razão da preocupação do escritor. Não se deixem levar aquilo que aconteceu aos crentes da Galácia. Aí Paulo disse assim: meus amados, mesmo que um anjo ele venha do céu e pregue outro evangelho, que vai além do evangelho que eu anunciei a vocês, que essa pregação, esse ensinamento, esse evangelho é um evangelho mentiroso, é anátema, não é verdadeiro. Então, meus amados irmãos, nós devemos observar somente a pessoa de Jesus. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz que a igreja precisa lembrar, aquela igreja em particular, lembrar daqueles que haviam sido seus mestres, que ensinaram a sua doutrina e a selaram com o seu próprio sangue. Mas não somente lembrar, o escritor diz que aquela igreja precisava imitar o exemplo daqueles homens. Imitar o exemplo da fé deles, o procedimento deles, o amor deles, a pureza de vida deles. Lembrem-se, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, eles partiram. Imitem a fé que tiveram, sigam o exemplo deles, e seguindo o exemplo deles, vocês estarão livres dessas doutrinas diferentes e estranhas. Lembrem da sã doutrina pregada, ensinada, divulgada na vida de vocês. Portanto, assim procedendo, meus amados, o crente em Cristo jamais acata no seu coração doutrinas diferentes e estranhas. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim: olha, Jesus tem um caminho maravilhoso para você, venha para Jesus. Aí quando a gente olha para os apóstolos,
todos morreram pelo viés da tortura, excetuando-se João. Pedro, quando você ficar mais velho, você não vai para o lugar que quer, alguém vai te levar. E depois você vai morrer. Isso é uma vida maravilhosa. Meus amados, a igreja é chamada para morrer. Chamada para morrer. Portanto, não aceite esse tipo de pregação. Isso é doutrina diferente e estranha. Para concluir esta palavra, já preguei demais. Peço que você olhe para o verso 8, versículo 8. E leamos juntos. O escritor fecha com chave de ouro. Leamos todos juntos o verso 8. Jesus Cristo quem reina é Jesus. Quem é o Senhor da igreja é Jesus. E o Senhor da igreja está aqui nesta manhã. Meus amados, o escritor da carta aos Hebreus estava dizendo: seus líderes humanos já passaram, já foram para a eternidade, desapareceram da história. Mas Cristo, Deus homem, não fica sujeito às mudanças causadas pela passagem do tempo. Ele é o mesmo. Palavras de Russell Shedd. Ontem, durante o tempo pelo qual Deus falou pelos profetas, conforme diz Hebreus 1, todo o período do Velho Testamento, durante o tempo pelo qual Deus falou pelos profetas, agora Ele nos fala através de Jesus. Hoje, agora, neste momento, aqui, Deus em Cristo nos chamou para entrar em seu descanso por meio da fé. Nele, em Cristo, se acham todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme escreveu Paulo lá em Colossenses 2, verso 3. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e nele eu descanso, porque nele eu encontro os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E fecha dizendo: e para sempre. Jesus é ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a âncora segura e firme em meio à dor, sofrimento e incertezas. Pois está escrito, capítulo 6 de Hebreus, verso 19: temos esta esperança por âncora da alma. A minha âncora é Jesus. A minha esperança é Jesus. Em Jesus eu espero. Em Jesus a igreja espera. O Senhor nos abençoe. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E que ela seja vivida no dia a dia. E o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o nome do Senhor seja glorificado. Ajuda-nos a viver com inteligência. Ajuda-nos a caminhar de uma maneira que te agrade, que te honre e te exalte. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, meu Senhor, meu Salvador, nosso eterno Salvador. Amém. Amém.